Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um episódio do nosso estudo bíblico. Dessa vez, nós estamos abrindo agora uma nova temporada. Como você já sabe, nós fizemos aí alguns episódios sobre Cosmovisão, foi muito legal. A gente pretende fazer uma segunda temporada sobre Cosmovisão, mas estamos dando uma pausa. Estou aqui com o meu mano Ricardinho, porque nós vamos falar sobre o ser de Deus e seus atributos. Quase deu um corte no Ricardinho, mas não dá nada. Continua assim que o vídeo tá incrível. Nós vamos falar então um pouco agora sobre quem Deus é. Sobre como conhecer a Deus, sobre atributos de Deus, quais são os atributos de Deus, como nós podemos conhecê-los. Mas antes, o momento jabá, não é verdade? É o momento plim-plim, o momento da propaganda. Olha só, como você sabe, nós estamos aqui na livraria da nossa igreja, essa livraria maravilhosa, e tem vários livros que você pode adquirir aqui. O lucro dessa livraria é todo revertido para a nossa ação social. E hoje o livro que eu quero indicar tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. Na minha humilde opinião, o melhor sistemático que nós temos traduzido para o português, na minha humilde opinião. Ok. Não, realmente o Grudem é muito bom, pelo fato de ser um teólogo continuista, batista, e ele é um cara que escreve de uma forma muito clara, muito fácil entender. Continuista então, significa que ele acredita que os dons continuam, permanecem. Batista significa que ele é crente de verdade. Não, brincadeira. Não, brincadeira, galera. Senão os presbiterianos vão Mas ficar bravos. realmente... Tem uns presbiterianos que assistem nosso episódio. Tem uns presbiterianos que assistem? Tem. Não, ó, presbiteriano agora vai ficar feliz então, que eu tenho uma indicação boa para fazer. Vai. Galera, eu também quero indicar um livro do A.W. Pink, Os Atributos de Deus. É um livro fácil, prático, onde o Pink ele vai elencar o que são os atributos de Deus, o que significa e como ele influencia o nosso pensamento a respeito de Deus. E é um livro top para você ler e fica a dica. Pra galera com mais bagagem, tá perguntando assim, poxa, mas cadê aquelas teologias sistemáticas grandona, aquela parada e tal? A gente tem algumas maiores aqui, por exemplo... A gente tem o 50 Verdades Centrais da Fé Cristã, do Greg Allison. Esse é um livro mais denso de teologia sistemática, tá? Para você que quer aprender as nomenclaturas técnicas da teologia sistemática, fica a dica. É isso aí. No próprio Wayne Grudem tem a teologia exaustiva dele também que você pode consumir, mas a gente sabe que a maioria da galera aqui são os membros da nossa igreja, estão buscando um conhecimento maior, então esse livro aqui, aqueles que a gente indicou, são suficientes para te dar uma bagagem massa e para começar aí uma grande jornada entre você e a teologia sistemática e os atributos de Deus. Mas, afinal de contas, o que são atributos de Deus, Ricardinho? Os atributos de Deus são qualidades de Deus. São características que Deus tem. Porém, entretanto, todavia, certo, não é o tópico que a gente vai discutir agora. Não é? Não é. Ok. Então eu pulei uma etapa. Você deu um spoiler aí pra galera. Tá bom. Mas vamos lá. Davi, eu quero trocar uma ideia com você sobre alguns tópicos antes da gente desenvolver os atributos. Certo. Vamos lá. Quando a gente vai começar a estudar sobre Deus, os teólogos falam sobre o conhecimento de Deus. Como Deus pode ser conhecido. E alguns teólogos dizem que existem duas formas. Nós temos um conhecimento de Deus inato dentro do ser humano, ou seja, pelo ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, de alguma forma... Existe esse anseio. Existe esse anseio por Deus. Perfeito. E segundo o pensamento teológico é que nós podemos conhecer Deus através da revelação geral. Certo. O que é revelação geral? A revelação geral é a revelação de Deus através da natureza. A gente olha a criação e consegue identificar que existe um Criador. Excelente. Porém, existe uma terceira via. Que essa terceira via é a revelação especial. Revelação especial é Deus se revelando através das Escrituras, e essa revelação especial através das Escrituras trazem algumas formas. Por exemplo, a gente vê Deus se revelando no Antigo Testamento através de uma teofania, ou seja, Deus se manifestando através de uma forma angelical. A gente vê Deus se manifestando quando o povo de Israel sai do deserto ali, no Êxodo, sai do Egito, né? Na coluna de fogo. Isso. Certo. A gente vê Deus também se revelando através de profetas. Sim. De uma forma direta. Através das palavras dos profetas. Isso. Sinais. Isso. E a gente vê o ápice dessa revelação especial na pessoa de Jesus Cristo. Perfeito. Ok? Ok. E aí depois a gente vai ver tudo isso relatado nas Sagradas Escrituras. Massa. Então a revelação especial é a
Bíblia e tem seu ápice na pessoa de Cristo. Certo. Perfeito? Perfeito. Porém, entretanto, todavia, tem uma galera que fala que é impossível conhecer Deus plenamente, ou ter um conhecimento de Deus, porque Deus é imanente E e transcendente. transcendente. Como é que você vê isso e o que é imanência e transcendência? Bom, vamos lá. Muita coisa. Primeiro, revelação geral, revelação especial. Porque a revelação geral, ela nos mostra, né? Ela nos aponta para um Criador que ele está acima, além e superior ao universo observável, né? Então a gente pode, por exemplo, olhar para o Sol, para a Lua, para as estrelas, para a natureza, para a profundidade do oceano e falar, uou, alguém tem que ter feito isso aqui, porque isso é muito perfeito. As vertentes para tudo isso acontecer são muito específicas para que nada disso, para que tudo isso tenha vindo do nada. Então essa é a primeira coisa, né? E aí, olhando para isso, a gente pode entender o quê? Bom, existe um Criador e esse Criador ele está muito acima daquilo que eu posso observar. Logo, se ele está muito acima daquilo que eu posso observar, seria impossível que eu conhecesse a Deus plenamente, porque senão eu estaria dizendo que Deus cabe na minha mente, que Deus cabe na mente humana. E Deus não cabe na mente humana. Porém, aí a gente entra na revelação especial, que é o quê? Bom, a gente não pode conhecer tudo sobre Deus, mas tudo aquilo que a gente pode conhecer sobre Deus, Ele já manifestou, tanto através da sua criação, quanto através da sua palavra inspirada, da santa palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E ali nós podemos conhecer aquilo que nós precisamos saber sobre Deus, aquilo que Ele revelou para nós e que é o suficiente para que nós possamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo, para que haja a salvação no nosso coração e por aí vai. Ou seja, a revelação geral, ela aponta para um Criador, ela prepara o cenário para nós entendermos que existe um Criador. Completamente, mano. Completamente. Tá ligado? Eu tava lendo um livro esses dias do Alistair McGrath e ele tá falando, ele vai falando as teorias do Einstein, tá ligado? E depois as ideias do Einstein sobre Deus. E ao contrário do que algumas pessoas falam que o Einstein era um cara ateu, não. O Einstein tinha umas ideias, ele não era cristão, ele não cria em Jesus encarnado, Filho de Deus, mas ele era um cara que acreditava num Deus pessoal e num Deus que se importava com a criação, pelo tanto que ele compreendeu do universo. Então a gente pode olhar para isso exatamente falando, cara, tudo isso são sinais de que existe um Criador que nos ama e que se importa conosco. Ok. A revelação geral, ela é suficiente para que uma pessoa chegue à salvação ou não? A Bíblia nos diz essa resposta de forma explícita, clara. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor Jesus. Então a resposta é não. A salvação ela só acontece quando alguém se encontra com a pessoa de Jesus, com a graça do Senhor Jesus, mano. Ou seja, a revelação geral ela não é suficiente para apresentar quem Deus é e o plano da salvação. Porém, a revelação especial, sim. Sim. Nós não podemos conhecer tudo sobre Deus, porque Deus é eterno, é infinito. Não tem como conhecer, não tem como colocar Deus como objeto de estudo e fazer um estudo exaustivo da pessoa de Deus. Você usou dois termos, transcendência e imanência. Transcendência significa que Deus transcende a criação, significa que Deus está acima da criação. Imanência significa que mesmo Deus sendo exterior à criação, estando acima de tudo isso, Deus se importa conosco, Ele interfere na nossa vida, na nossa história, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós. Isso é a forma imanente de Deus se revelar. Com certeza. Deus ele assume uma forma que nós, como humanos, poderíamos entender. Essa forma, dentro de um termo técnico da teologia, é antropomorfismo. Deus assume uma forma humana na pessoa de Cristo para mostrar a plenitude do seu ser. Jesus Cristo encarnado, ele revela a glória do Pai, né? E tudo aquilo que a gente precisava saber a respeito de Deus tem o seu auge, como você mesmo falou, o clímax, o ponto alto da revelação é a vinda do Senhor Jesus, não é verdade? O próprio capítulo 1 de Hebreus vai dizer que Jesus é o resplendor da glória do Pai. A forma exata do ser de Deus. Exatamente, mano. O próprio Jesus disse, né? Quem vê a mim, vê o Pai. E aí, voltando até nos atributos, você vai perceber Jesus manifestando vários desses atributos de forma perfeita, né? Como, por exemplo, o amor, como, por exemplo, os frutos do Espírito e por aí vai. Partindo dessa ideia da revelação especial de Deus,
que é a Bíblia, e tem seu ápice na pessoa de Jesus, nós podemos ter a percepção de 3 coisas. Certo. Primeiro, Deus é um Deus puro e santo? Sim. Sim, Deus é puro e santo e Deus não se mistura com o pecado, com o mal, e em Deus não existe pecado nem maldade. Ok, João 4,24 diz que Deus é espírito. Sim. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sim. Então, Deus é puro, Deus é espírito e Deus é santo. Sim. Como que isso pode impactar a nossa vida, quando a gente tem essa percepção dessa qualidade de Deus? Bom, a gente precisa também ser santo. A gente entende perfeitamente que o Senhor Jesus Cristo nos chama a essa santidade. Então, logo de cara, a gente entende que se Deus é santo, Ele também nos convida a sermos santos e nos impulsiona a sermos santos através do seu Espírito. Tá ligado? Seu Santo Espírito que habita em nós. Então isso nos impacta de uma forma porque santidade também pode ter aquela ideia de separação. Separação do mundo, separação do pecado, separação do mal. Tudo isso é algo incrível, porque a gente sabe que Deus tem atributos que não são comunicáveis e atributos que são comunicáveis, né? Okay, por exemplo, Deus é eterno e Deus sempre existiu, Deus sempre irá existir. Bom, logo de cara a gente sabe que isso é incomunicável, porque você teve uma origem, eu também. Com certeza. Mas falando um pouquinho aí da eternidade de Deus, Deus ele é atemporal, ele está fora do tempo. Certo. Ok? Certo. Deus pode aprender alguma coisa? Porque a gente vê hoje, por exemplo, alguns teólogos dizendo que, por exemplo, quando houve o tsunami, teve uma galera que falou que Deus se arrependeu de ter mandado o tsunami ou permitido. Sim. Que Deus mandou o tsunami, mas depois fechou os olhos para não sofrer. Sim. A ideia do teísmo aberto. Sim. Ou da teologia relacional, de que Deus sofre com o nosso sofrimento, ao ponto de aprender com isso. Quando a galera coloca esse tipo de coisa, eles estão fazendo exatamente uma interpretação errada do antropomorfismo. Por exemplo, alguns trechos da Bíblia, a gente vai ver aquele versículo, por exemplo, que fala que Deus se arrependeu. Isso significa que Deus se arrepende? É óbvio que não. Mas ali, o autor está usando uma linguagem humana para que a gente possa tentar compreender o que está acontecendo. Mas Deus não é humano. Galera, antropomorfismo é uma palavra que significa formas humanas que nós atribuímos para a manifestação de Deus. Sim. Ok? Então guarda isso na sua cabeça. Porque quando a gente se refere aqui a antropomorfismo, a gente está falando que Deus se revela de uma forma humana para a gente entender. Isso, são termos humanos que são usados para explicar a narrativa bíblica, explicar o que está acontecendo de uma forma, porque Deus está acima de tudo isso, né? O braço do Senhor não está encolhido. Não é que Deus tem um braço, a gente está se referindo a uma forma humana. Sim. Para dizer que o Senhor não está vindo até nós. Perfeito. O ouvido do Senhor está surdo. É uma forma humana de falar que Deus não está nos ouvindo. Perfeito, exemplo perfeito. Então, essa galera aí, Deus se arrepende, não existe essa parada, entendeu? Pelo contrário, Deus pode aprender alguma coisa? Também não. Deus é o criador de todas as coisas, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe o que aconteceu no passado, Ele sabe o que aconteceu desde sempre, porque Ele sempre existiu e sempre existirá. Ok, perfeito, mano. Top a sua resposta. Outro ponto que a gente vê muito, cara, a galera falando é o seguinte: Deus é perfeitamente sábio, Deus é todo poderoso. Por que Deus permite o mal? Olha, esse aí dá um vídeo só pra gente falar sobre isso e a gente ainda não vai zerar o assunto, né? Mas o que a gente pode falar é o seguinte, cara. O mal, ele acontece por causa do pecado de Gênesis capítulo 3, que a gente já explicou. Ok, são consequências do pecado. Isso, exatamente. A gente já explicou sobre isso na série de Cosmovisão. Então, como é que se Deus permite o mal? Não, pelo contrário. O mal acontece por causa do ser humano, por causa do ser humano caído, e tudo isso será julgado e redimido na segunda vida de Jesus. Porém, eu também concordo plenamente com você, mas eu quero ir além. Manda. Por exemplo, Deus ele permite o mal na vida do Jó, porque Deus, cara, enxerga além da curva. Uhum. Eu enxergo a temporal, eu enxergo aqui e agora. Sim. Jó não tinha consciência de que seu corpo estava sendo um campo de batalha entre Deus e Satanás. Mas, porém, Deus sabia o final da história. Na realidade, eu não gosto nem da ideia de campo de batalha, porque parece que Satanás mede força com Deus. E
E Satanás não mede força com Deus coisa nenhuma, mas ali naquele momento, Deus permitiu que aquelas coisas acontecerem para provar tanto a fidelidade do seu servo Jó, como também a sua grandeza, a sua soberania. É um livro interessantíssimo, a gente pode fazer só uma série sobre o Jó, porque é bem profundo pra gente zerar num vídeo de 20 minutos, né? Eu usei o termo campo de batalha assim, só pra galera ter uma noção Sim. de que havia um problema ali que Com certeza. Tava tratando. Com certeza. Até porque, por exemplo, você vai ver que também existe o mal, de certa forma, como consequência das nossas ações, e essa consequência, ela é permitida por Deus. Não é mandada por Não Deus, é mandada, é não. Deus não tenta ninguém, a palavra de Deus diz isso. Deus não manda o mal sobre ninguém, mas é permitido. Eu vou dar um exemplo. O Saul, ele pecou. Porque ele pecou, Deus permitiu que um espírito maligno fosse lá atormentar a mente dele. Ou seja, Deus permitiu. Sim, porque até o inferno obedece a Deus, mano. Com certeza, né? O Martinho Lutero diz que até o diabo é o diabo de Deus. Sim. Por quê? Porque obedece, está debaixo da submissão Tudo, de Deus. Tudo está debaixo da soberania de Deus. A soberania de Deus é um atributo incomunicável, né? Deus é soberano, ele está acima de todas as coisas. Poderoso. E o inferno o obedece. Tanto é que no final você vai ler lá o livro de Apocalipse que Deus vai pegar Satanás, seus demônios, todo o inferno e vai lançar no lago de fogo. E é Deus que vai fazer isso, entendeu? Porque ele pode e porque ele vai fazer. Eu tô aqui nesse ponto pelo seguinte, porque a gente tem que entender que Deus é perfeito, ele não erra. É. Ainda que a gente passe por problema, ainda que o mal chegue até nós, não foge do controle de Deus. Existe um propósito para Deus permitir. Deus continua sendo perfeito, Deus continua sendo bom, e o amor dele continua sendo derramado sobre a sua vida, porque apesar do mundo ser caído, ele enviou o Senhor Jesus, ele enviou a salvação. Mano, pra gente encerrar, o que você falaria pra galera que quer aprender mais sobre o ser de Deus? Olha, além de você consumir bons livros, se você é da nossa igreja, participar dos nossos grupos de discipulado, se você é de outra igreja, trocar uma ideia com o seu pastor, eu indico também, caso você tenha interesse, por exemplo, eu almejo ser pastor, então eu indico para você, por exemplo, um curso teológico. A gente tem uma parceria com a Faculdade Batista do Paraná, então eu indico para você um curso teológico para você fazer aí, para você aprender mais. Davi, eu não tenho interesse em ser pastor, mas eu gosto dessa área, quero estudar. Bom, aí você pode fazer o curso livre, também da Faculdade Batista do Paraná, a gente também tem parceria, você pode entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, e aí você pode participar, se inscrever, fazer o curso livre e aprender um pouco mais. Ok, perfeito. Davi, pra gente passar a régua, mano, Deus ele tem que ser estudado como objeto de investigação ou de adoração? Qual a diferença que ter isso em mente faz na vida do cristão? Quando a gente olha para Deus como objeto de investigação, a gente não tá mais na área simplesmente do cristianismo, tá ligado? A gente já tá entrando numa área especulativa, filosófica e estudo religioso, tá ligado? Ciência religiosa, tá ligado? Filosofia religiosa. Quando a gente sai dessa área e a gente entra para conhecer a Deus porque nós o adoramos, porque nós o amamos, aí é outra coisa, sacou? Porque nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. O problema é que o brasileiro ele ergue tantos ídolos que ele se torna semelhante a esses ídolos, entendeu? Agora, quando você adora o Deus verdadeiro, você se torna parecido com seu filho Jesus. Ok, perfeito. Tamo junto, Ricardinho. Galera, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com todo mundo. Essa série aqui tá só começando, vai estar uma pancada de vídeo e fica ligado, quinta-feira que vem tem mais. Tamo junto. Deus abençoe, um grande abraço. Até mais.